Aconteceu na quinta-feira próxima passada, no plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão, uma deferência, uma homenagem que foi prestada ao Bumba Meu Boi de Pindaré, sotaque da Baixada. Essa homenagem foi pela passagem dos 65 anos de atividade dessa brincadeira dentro da cultura popular do Maranhão. E nós estivemos lá, acompanhando logo após a votação que aconteceu lá na sede da Associação dos Ex-Deputados do Maranhão, e conseguimos gravar algumas passagens, algumas imagens do que nós vimos acontecer na Assembleia Legislativa do Maranhão. E particularmente aqui eu quero saudar o deputado Júlio Mendonça, que dirigiu palavras muito sinceras e muito oportunas com relação ao que estava acontecendo na passagem dos 65 anos do Bumba Meu Boi de Pindaré, no sotaque da Baixada, ou sotaque de Pandeirões, como queiram. E confesso que fiquei lisonjeado pela distinção que ele concedeu ao nosso nome, em função das atividades que nós já tivemos com o Bumba Meu Boi de Pindaré. Inclusive já gravamos um CD próprio para o Boi de Pindaré. Já fui padrinho da brincadeira ao lado da governadora Rosiana Sarney. Estivemos na sede do Boi, lá no bairro de Fátima, e o Boi continua existindo. Mas não se pode esquecer daqueles que foram os principais cantadores do Boi de Pindaré. E aí eu me refiro ao João Câncio, saudosa memória, que estava lá representado pelo seu filho, Careca, que também é um grande cantador, hoje, cantador que também já foi premiado no Terreiro Raiz do Turu, ao lado do Zequinha, filho de quem? Do Bartolomeu dos Santos, o Coxim, que era sócio do João Câncio. Então, eu vi, até estranhei a ausência do Zequinha, mas não sei por que razão que ele não compareceu. Mas ele tem um papel importante também nessa função de cantador, papel importante que teve o seu pai, nosso saudoso Bartolomeu dos Santos, o Coxim, que é o compositor e o autor do hino cultural e folclórico do Maranhão chamado O Rô do Boi. Esse assunto está no meu quarto livro, minha quarta obra literária, que eu lancei há pouco mais de um mês aqui em São Luís. Então não se pode, num evento desse, com a envergadura que teve, deixar de lembrar essa memória importantíssima que foi o Boi de Pindaré, quando foi ao Rio de Janeiro pela primeira vez no século passado, gravou com o João Câncio, gravou com o Coxinho, gravou com o Zé Olhinho, que hoje tem sua própria brincadeira chamada Unidos de Santa Fé, também no sotaque da Baixada. Zequinha também tem sua brincadeira chamada Fruto da Raça Show, também no sotaque da Baixada. Então não se pode deixar de lembrar desses nomes que fizeram parte dessa história dos 65 anos do Boi de Pindaré. De qualquer forma, eu acho que a homenagem foi merecida. De qualquer forma, a gente tem que reconhecer que o Bumba Meu Boi de Pindaré é um destaque na cultura popular do Maranhão, mas acredito que não se pode também deixar de lembrar dessas pessoas que fizeram a história do Bumba Meu Boi de Pindaré no passado. Então, gostei também, quero ressaltar e agradecer também as palavras proferidas pelo nosso deputado estadual Carlos Lula, que é o presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, nosso telespectador desde o tempo que ele é adolescente, acompanhava o programa Maranhão TV, ele fez questão de relembrar isso, e eu externo também ao deputado Carlos Lula os meus agradecimentos pela distinção, pela referência e, sem dúvida alguma, também por saber que ele é um apreciador e um dedicado homem que luta pela cultura popular do Maranhão. E aos brincantes que se solidarizaram comigo, índias, vaqueiros, cantadores, fizeram a festa lá e me cumprimentaram, me abraçaram. A minha neta Brena, filha do meu filho Rildo, registrou as imagens, eu não tinha nem percebido, mas ela me enviou e você vai acompanhar tudo isso
nessa reportagem que vai ao ar a partir de agora. Confira. E, de fato, falar disso sem mencionar o Zé Raimundo, que nós vamos cometer um ato falho, porque o Zé Raimundo foi, eu acho, uma das primeiras pessoas a dar visibilidade, né, nos seus programas de rádio e televisão, por isso que era uma salva de palmas ao Zé Raimundo Ribeiro. Já foi deputado, inclusive, deputado desta casa. Por isso, a minha gratidão a você, Zé. Minha gratidão pelo que você fez pela cultura do Maranhão, pelo Bumba Meu Boi, pela valorização dessas pessoas simples, que, de fato, traduzem poesia, né, em toda uma história do dia a dia, da riqueza que é o nosso Maranhão. Muito obrigado ao Boi do Pindaré. Muito obrigado a todos vocês. Em nome da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Muito obrigado por vocês agradecerem a presença de vocês aqui. Eu não faço, nós não fazemos mais. Eu, deputado Carlos Lula, e demais deputados, que aprovamos o requerimento, não fazemos mais nada do que a nossa obrigação com o povo do Maranhão. Júlio voltou aqui à infância dele. Eu voltei à minha infância. Escutando Zé Raimundo. Maranhão TV. Eu assistia com meu pai, olhando Estado de Boi. Então, a gente também te agradece, porque se hoje o boi é resistência, e lá atrás ele era resistido, porque não era admitido pelos poderes públicos, e hoje ele é valorizado e apoiado, é também por pessoas como você, que deram ao boi a visibilidade que ele merecia. E eu quero dizer assim, que venham mais muitos e muitos e muitos e muitos anos. Vocês são o exato oposto e necessários para o tempo que a gente vive. Vocês são pausa, são silêncio, são sorrisos, é fé. É a pausa que a gente precisa no dia a dia para poder admirar e se encantar todos os dias. Que o Boi do Pindaré vive e viva muito. Já vieram nossos antepassados, passarão mais outras gerações. Que a gente possa continuar levando essa cultura e essa história. Mulher, garota, vou lhe fazer um convite, sou bom, mandou lhe convidar. Os 65 do meu Pindaré, vamos juntos festejar, bater palma e cantar parabéns. O primeiro pedaço do bolo é pra você que eu botar. Os 65 do meu Pindaré, vamos juntos festejar, bater palma e cantar parabéns. O primeiro pedaço do bolo
Thank you.